Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional. Nessa segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, sou escritora, mentora de mulheres cristãs, responsável por essa página, a Soulster Blog. E estou falando de Maringá, no Paraná. Eu quero saber de você, mulher de Deus, da onde você está me acompanhando. Escreva aqui nos comentários para eu dar um bom dia especial para você. Essa é a nossa live de Provérbios 27. Já estamos finalizando o livro de Provérbios. Fizemos, há quase aí 2 meses, uma jornada pelo livro de Provérbios, lendo juntas, aprendendo juntas com esse livro tão precioso, tão maravilhoso. Se você não conseguiu acompanhar todas as nossas lives, você não perdeu nada, porque tá tudo salvo lá no YouTube, tá bom? E você pode acompanhar tudo por lá, inclusive essa live também vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube. Deixa eu ver quem já está aqui comigo. A Rê Fernandes, de Catanduva, São Paulo. Bom dia, querida Graça e Paz. A Elaine, de Brasília. Bom dia, Graça e Paz. Seja muito bem-vinda. Jaqueline, de Londrina, tá aqui também. A Priscila, de Vitória, Espírito Santo. Ontem passei o dia maratonando seus vídeos no YouTube. Que bom, Priscila, que bom. Lá no YouTube tem bastante conteúdo para assistir, Várias lives. Tem todas as lives de Salmos e todas as lives de Provérbios. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. Mulher, abre aí a sua Bíblia, então, em Provérbios 27, que essa é a nossa leitura do dia de hoje. Provérbios 27. Tá esse texto que nós vamos ler hoje, Edileuza de Goiânia, Goiás, seja bem-vinda. Bom dia, Edileuza, graça e paz. Quero pedir para você curtir bastante, você que tá entrando agora, curtir bastante, tá? Aqui nessa live, esse coraçãozinho aqui, para me ajudar a alcançar mais mulheres, para o Instagram entregar essa live para mais mulheres. Compartilhe com outras mulheres, clica nesse aviãozinho, envia para outras mulheres essa live, porque eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. Sara de Fortaleza, seja bem-vinda, bom dia. É sempre muito bom, é sempre uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus, e aprendendo juntas também. Quero saber quem já tá com a Bíblia aberta, quem já tá esperando a leitura, na expectativa do que o Senhor vai falar no dia de hoje. Fala aí pra mim, quem já está com a Bíblia aberta, aguardando a leitura do dia de hoje. Bom dia, Pierângela, tudo bem? Como que você tá, preciosa? Graça e paz. Rosilene, bom dia, graça e paz para você. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito bom ter a companhia de vocês por aqui. Quem já tá com a Bíblia aberta, escreve aí, Bíblia aberta, pra gente já iniciar a nossa leitura de hoje, que é Provérbios 27. Provérbios 27 é a nossa leitura de hoje, já finalizando, o livro de Provérbios. Faltam poucos dias para finalizar as nossas lives de Provérbios. E que jornada tem sido, Que jornada interessante. Elaine já tá com a Bíblia aberta. Muito bem, Elaine. Quem mais? Alexandra com a Bíblia aberta. Muito bem. Quem mais aí já está aguardando? Queridas, a minha Bíblia MNA, uma nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu tenho utilizado aqui com vocês nas nossas lives devocionais, tá bom? Pode ser que a nossa leitura aí esteja um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas não tem problema, o sentido é o mesmo, tá bom? Importante é que você tenha uma Bíblia, que você tenha o hábito de consultar a sua Bíblia, de se alimentar da palavra de Deus todos os dias, não importa a versão que você utilize. Maria, Bíblia aberta. Ari Batista, Bíblia aberta. Muito bem, vamos começar então a nossa leitura de Provérbios 27, que na minha Bíblia não tem título, então eu acredito que seja uma continuação de Provérbios 26. Provérbios 26, a minha Bíblia tem o título O Tolo.
E Provérbios 27 é a continuação, então, dos conselhos de Provérbios 26. Vamos lá, então? Rosilene também, Bíblia aberta. Muito bem, vamos lá. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. Então, é um conselho que se repete, né, de Provérbios 26. Então, você não se autoelogie, não se louve, né? Não elogie a si mesmo, mas deixe que o outro elogie você, né? Nós não devemos, nós temos às vezes o hábito de exaltar as nossas qualidades, de falar muito de nós mesmas, mas a palavra de Deus diz que nós devemos deixar que isso o outro faça e não nós mesmas, né? Porque quando nós às vezes nos elogiamos demais, né? Pode passar uma imagem de soberba, de arrogância. É claro que a gente tem que entender quais são as nossas qualidades e valorizar as nossas qualidades, mas para nós mesmas e não para o outro, né? Em relação ao outro, nós temos sempre que ter uma postura de humildade e de mansidão. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então é melhor, né, a gente ouvir palavras sinceras, mesmo que às vezes elas sejam duras, né? Mas palavras que nos exortem, palavras que nos aconselhem, palavras que abram os nossos olhos. Muitas vezes nós precisamos disso. Nós não precisamos de bajuladores, nós não precisamos de pessoas que passem a mão na nossa cabeça, né? Quando nós erramos, mas de pessoas que abram os nossos olhos em amor, que nos exortem em amor, que sejam francas, que sejam sinceras, com sabedoria, né? E que nos alertem dos perigos, nos alertem, né, dos nossos comportamentos inadequados. Muitas vezes é muito melhor, né, uma pessoa franca que diga: você está errada, você está indo por um caminho errado, você precisa abrir os seus olhos, você precisa corrigir esse seu comportamento, porque está te levando por um caminho, né, de destruição. Ao invés de alguém que fala: não, continua, tá tudo bem, né, não dá nada não, o importante é você ser feliz. Então, muitas vezes é melhor uma repreensão franca e com sabedoria do que pessoas que, né, estão sempre ali bajulando, né, aplaudindo tudo que você faz, mas não contribuem de fato com nada na nossa vida, né? Escondem, na verdade, né, um coração que não está ali, que não deseja o nosso bem, que não quer o nosso crescimento. Valorize as pessoas que são sinceras com você, sinceras com sabedoria, sinceras em amor, sinceras porque querem ver o seu bem, querem ver o seu crescimento. Muitas vezes as palavras dessas pessoas não serão tão agradáveis, né? Nós nos sentiremos feridas, mas é necessário. É necessário, às vezes, ouvir algumas palavras duras para que a gente cresça e acorde para a vida também, né? Quem está farto de mel, pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Olha que lindo, né? Assim como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Que maravilha, né? Ouvir um conselho cordial, uma repreensão em amor, alguém que fala: olha, eu acho que você deveria ir para esse caminho. Mas aqui fala muito claro, né, que é o conselho cordial.
Não é na gritaria, né? Não é aquela pessoa que grita com você, que às vezes não tem o jeito certo de falar, mas é o conselho cordial. É o conselho de alguém que tem autoridade, que tem credibilidade e que sabe falar o conselho certo no momento certo. Isso alegra o coração. Isso traz refrigério para a alma, né? O mundo fala assim: se conselho fosse bom, era vendido, não era dado, né? Mas a palavra de Deus nos diz claramente, em diversos momentos de Provérbios, o quanto um conselho é precioso. O quanto um conselho de uma pessoa sábia pode nos dar direção, pode nos ensinar o caminho certo, pode nos corrigir em amor e pode nos orientar pelo caminho, né, da sabedoria. Então, esteja atento a essas pessoas sábias que aconselham você. Muitas vezes, né, na nossa arrogância, no nosso orgulho, nós não queremos ouvir pessoas. Nós buscamos aquelas pessoas, como eu disse, que nos bajulam. Buscamos aquelas pessoas que falam: não, tudo bem, você não, imagina, você tá, nossa, não, pode continuar do jeito que você tá. Não, você tem mesmo que ser grossa com seu marido mesmo. Não, isso, ele merece ser tratado daquele jeito. Ao invés de ouvir uma pessoa, né, uma mulher, sabe, que fala: olha, você precisa, né, cuidar das suas palavras, você precisa honrar o seu marido em público. Você não pode ficar falando mal do seu marido para as pessoas desse jeito. Isso é só um exemplo que eu tô dando para vocês, né? Às vezes uma pessoa fica incentivando um comportamento inadequado seu e você tá achando que aquela pessoa, ela tá sendo sua amiga e ela não está. Ela não está. Porque ela está te direcionando para um caminho de destruição da sua casa, da sua família. E muitas vezes a gente não quer ouvir aquelas pessoas que falam coisas sérias e verdades para nós. Pessoas que nos corrigem, pessoas que falam com sinceridade e querem abrir os nossos olhos. Então, cuidado com o tipo de conselho que você tem ouvido. Pessoas que validam tudo que você faz não são pessoas sinceras. Porque nós não acertamos todo o tempo. Existem momentos que a gente precisa ser corrigida, que a gente precisa ser disciplinada, né? Que a gente precisa que a gente precisa de alguém que fala: olha, você tá errada, você não devia ter falado dessa forma, você não devia ter agido dessa forma, você precisa controlar, né, o seu comportamento, você precisa controlar a sua ira, você precisa controlar suas palavras. Então é necessário. Eu lembro que há muito tempo atrás uma mulher veio me procurar no direct pedindo um conselho. E aí, eu não sou muito de dar conselhos por direct. Por quê? Porque eu não conheço a sua vida. Muitas vezes são pessoas que eu não conheço, eu não sei a realidade, eu não sei o que tá acontecendo de verdade, eu não conheço aquela pessoa. E existem situações que você só pode aconselhar se você conhecer aquela pessoa intimamente, se você estiver por dentro da situação. Então, na maioria das vezes, eu não gosto de dar conselhos. Mas essa pessoa que me procurou, olha só, ela tava querendo sair de casa. Ela era casada e ela queria se separar do marido. E o motivo que ela queria se separar do marido, pelo que ela me contou, era um motivo muito supérfluo. Ela queria se separar do esposo porque o esposo tinha aceitado o filho, né, que ele tinha de outro relacionamento para morar junto com ele. Então ele recebeu esse filho, que era do primeiro casamento, para morar junto com ele, e essa mulher não aceitava essa situação, porque o rapaz já era maior de idade, ela achava um absurdo, que aquilo não tinha nada a ver com ela, e que ela tinha pegado as coisas dela e ido passar uns dias na casa dos pais e que ela agora queria sair de casa, não queria mais voltar para o marido, para casa dele, porque o marido abrigou o filho dele dentro de casa, um filho maior de idade dentro de casa. E aí ela perguntou: o que você acha? Você acha mesmo que eu não devo mais voltar para ele? E aí, né, mulher, numa situação dessa, eu tive que falar a verdade para ela. Eu tive que falar que ela estava errada, que o comportamento dela estava errado, que o papel dela era estar do lado do marido,
né? E era aceitar esse filho, que a partir do momento em que ela se casa com alguém, ela se casa com o pacote, não com só a parte boa, né? Mas tudo aquilo que envolve um casamento, tudo aquilo que envolve aquela pessoa faz parte da sua vida. E aí não interessa se o filho é de outro casamento, se o filho é maior de idade, né? Você casou com aquela pessoa conhecendo toda a história dela, conhecendo que ela tinha um passado, que ela tinha uma família anteriormente. Então, a partir do momento que você se casa com alguém, você tá fazendo uma aliança eterna. Você não pode abandonar a pessoa, né? Porque ela fez alguma coisa que não te agradou com aquela situação. Você, na verdade, eu aconselhei, agora você tem que aprender a lidar com essa situação. Agora você tem que aprender, né, a lidar com esse filho e amar, receber, porque com certeza essa pessoa precisa de amor, precisa ser acolhida, precisa ser amada. Enfim, aconselhei ela a voltar para casa, a pedir perdão pro marido, a olhar com misericórdia e com amor, né? E fazer o papel dela de esposa, que é estar ao lado do marido dela. E essa pessoa não gostou do conselho. Na hora ela rejeitou, né? Achou que eu não vou aceitar, não sei o que, enfim. Não sei o que ela fez da vida dela, mas naquele momento eu tinha que falar a verdade. Naquele momento, eu tinha que aconselhar ela de acordo com a palavra de Deus. Eu tinha que falar a verdade. Você está errada. Você está errado. O seu comportamento está sendo inadequado. Você não está amando, né, quem você deveria amar. Você não está honrando quem você deveria honrar. E talvez se eu tivesse incentivado, né, se eu não fosse uma pessoa temente a Deus e tivesse falado, não, larga do seu marido mesmo, né, você não tem que tolerar isso, com certeza talvez ela tivesse gostado das minhas palavras. Mas como eu exortei ela, como eu disse que ela estava errada e confrontei ela não aceitou muito as minhas palavras. Mas isso é um exemplo que eu quero dar para você e que você precisa estar atenta. Cuidado com pessoas que validam tudo que você faz, que aplaudem todas as suas atitudes, porque no fundo você sabe quando você tá errada, no fundo você sabe quando você tá tendo um comportamento inadequado, porque você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo ele incomoda. Mas aí você busca refúgio, você busca, né, validar as suas ações inadequadas com pessoas que não têm os mesmos valores e princípios que você e que vão aplaudir o seu comportamento errado. E essas pessoas apenas estão incentivando. E aí essas pessoas têm incentivado você a ir por um caminho de maldição, por um caminho de perdição, né? Exatamente, Priscila, se você casa com uma pessoa que tem um passado, você tem que entender que esse passado vai estar presente na vida de vocês. Se você tem que casar com essa consciência, você não pode exigir da pessoa que essa pessoa apague o passado dela. Já compartilhei algumas vezes com você, né? Eu sou a segunda esposa do meu marido. Meu marido teve um casamento antes de mim. E ele tem dois filhos adultos. E esses filhos fizeram parte da nossa vida, fazem parte da nossa vida até hoje. Apesar de serem adultos e casados, são pessoas que fazem parte da nossa vida. São pessoas que até hoje, né, precisam do pai, precisam do apoio. Eu nunca interferi no relacionamento do meu esposo com os filhos dele, né? Nunca na minha vida, né, eu me coloquei nessa relação como impedimento. Pelo contrário, sempre incentivei ele a cuidar dos filhos, a zelar e a prover. Graças a Deus, ele é um excelente pai, né? Um pai que cuida até hoje, que se preocupa até hoje, que tudo que pode fazer pelos filhos faz. Então, eu sempre tive essa consciência. Quando eu casei, eu sabia de tudo isso. Então, como que depois do casamento eu vou colocar como impedimento para esse relacionamento? Eu não posso simplesmente falar para a pessoa, apaga o seu passado, agora o que importa é daqui para frente. Não existe, né, isso, né, de você tentar apagar o passado da pessoa. Então, nossa vida
né, eu precisei me adaptar a essa realidade, eu precisei lidar com essa situação com sabedoria e graças a Deus nós temos um relacionamento muito bom, nunca tive problemas com os filhos dele, sempre, né, acredito, inclusive, que eles têm carinho por mim, né, têm muita consideração por mim porque também me tratam muito bem. Então é essa questão, né, você não pode... exatamente, né? Ela queria um conselho, ela queria apoio na decisão que ela já tinha tomado. Mas ela não encontrou apoio em mim porque eu nunca apoiaria uma situação dessa e uma decisão dessa. Mesmo porque eu tenho experiência exatamente nesse tipo de situação. E eu sei que o melhor caminho, né? E o meu papel como esposa é criar um lar agradável, né? É facilitar e não dificultar as coisas. Então, é sobre isso. Né? É sobre isso. É sobre você entender qual o seu papel, né? Você deixar de ser egoísta, você deixar de pensar apenas nos seus próprios interesses e colaborar para que o relacionamento seja o melhor possível, ser uma pacificadora na sua casa e não a mulher briguenta, né? A mulher que causa confusão, a mulher que causa contenda. Vamos continuar então lendo. Então a mensagem central até aqui é: cuidado com as pessoas que validam o seu comportamento e valorize pessoas que te exortam em amor, que corrigem, né, e que abram os seus olhos, tá? Mas muito cuidado com os bajuladores. Vamos continuar então. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Quem se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por uma mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. Porque logo de manhã, né, você incomoda o seu vizinho. Então, se você incomoda o seu vizinho logo de manhã, a sua bênção vai soar como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Olha só, falando do papel da esposa de novo aqui, né? Então, a esposa briguenta é como uma goteira, né? Que incomoda, que não para de jorrar, né? Que não cessa. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Ou seja, quem pode conter uma mulher briguenta? Né? O ferro se afia com ferro, uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Uau! Vou repetir para você. Como a água reflete o rosto, como um espelho reflete o seu rosto, o seu coração reflete quem você é. E é por isso que a palavra de Deus diz que de todas as coisas que nós devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes de vida. A sua vida depende daquilo que você guarda no seu coração. E é por isso que nós devemos examinar o nosso coração continuamente. E não permitir que nenhum veneno entre aqui dentro. Porque tudo aquilo que nós permitimos que entre no nosso coração vai influenciar a nossa vida, vai influenciar o nosso comportamento. Então, cuidado, porque assim como a água reflete o rosto, o seu coração reflete quem você é. Então, cuide do seu coração, cuide da sua mente, das suas emoções, dos seus sentimentos. E no primeiro instante que você perceber algum sentimento ruim dentro de você, rejeite ele em nome de Jesus, entregue essa situação ao Senhor e não aceite nenhum rastro de mágoa, de amargura, de rancor dentro de você, de inveja, de orgulho. Rejeite isso na sua vida em nome do Senhor Jesus. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam e os olhos do ser humano nunca se satisfazem, né? Sempre queremos mais, somos insatisfeitas, né? Sempre estamos insatisfeitas com o que temos, não valorizamos o que temos e sempre queremos mais.
Como crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Para algumas pessoas, o elogio... Existem pessoas que a linguagem do amor é palavras de afirmação. Né? Quem é que conhece as 5 linguagens do amor? Então, são 5... existe um estudo, né, de um autor muito famoso, que é o Gary Chapman, que ele estudou, ele identificou 5 linguagens do amor. O que são essas linguagens do amor? Ele identificou que pessoas, elas se sentem amadas de forma diferente. Então, por exemplo, a minha linguagem de amor é presente. Eu amo dar presentes para pessoas e eu me sinto muito amada quando eu recebo presentes. E não tem nada a ver com valor. Às vezes, se alguém me traz um bombom, eu já... Nossa, aquela pessoa pensou em mim. Porque pra mim, quando alguém me traz algo, é porque ela pensou em mim. Entende isso? Então, um bombonzinho, uma coisa mais simples que seja, eu já acho, uau, ela trouxe pra mim, ela pensou em mim, não tem nada a ver com valor, com materialismo, mas é porque eu entendo isso mesmo, quando o meu, pode ser a coisa mais simples, né, Jaque? Quando meu marido vai no mercado e ele traz algo pra mim que eu não pedi, um chocolate, um biscoito, alguma coisa que eu gosto, mas que eu não pedi, eu me sinto extremamente amada por ele. Porque ele pensou em mim. Ele tava lá no mercado e ele pensou em mim. Então eu me sinto muito amada. Existem pessoas que a linguagem do amor são palavras de afirmação. Elas precisam ser validadas por palavras. Então, quando você faz o elogio, essa não é minha linguagem do amor. Então, isso pra mim não faz muita diferença, né? Inclusive, eu tenho até um pouco de dificuldade com questão de elogio. Eu fico, né, meio assim, eu não sei muito me comportar quando a pessoa me elogia. Então, tem pessoas que precisam ser elogiadas, pessoas que precisam ouvir eu te amo, tem pessoas que precisam falar, uau, isso que você fez é muito bom, parabéns, né? Ah, você fez um café, muito obrigada. Nossa, esse café tá delicioso, essa comida tá deliciosa. Nossa, esse seu trabalho foi muito bem realizado. São pessoas que precisam ser validadas por palavras. Então, são pessoas que têm essa necessidade, elas se sentem amadas quando elas ouvem essa validação. Já ouviu alguma pessoa falar assim, ai, você não valoriza nada que eu faço? Né? Você não elogia, você não valida nada que eu faço? Essa pessoa, com certeza, provavelmente, ela tem a linguagem do amor, ela tem a linguagem de palavras de afirmação. Ela precisa ouvir, né? Que aquilo que ela fez pra você tá sendo validado. Senão ela não se sente amada, tá? E aí, olha só que interessante, né? Que como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Então, qual que é o efeito do elogio na sua vida? Né? Às vezes a pessoa recebe elogio e se sente amada. Como no caso que eu falei aqui sobre as linguagens do amor. Mas existem pessoas que são elogiadas e aquilo é um veneno para elas. Né? Porque aquilo alimenta o ego, aquilo alimenta o orgulho, aquilo é realmente como um veneno. Então, assim como o fogo prova o ouro, o elogio prova a pessoa. Como que ela se comporta com elogio? Ela se sente amada, ela se sente valorizada, ou aquilo é como um veneno para ela? Para ela ser uma pessoa soberba, para ela ser uma pessoa arrogante? Como você se comporta em relação ao elogio? A gente precisa ter uma visão equilibrada de tudo, né? A Michelle, nunca acredito e fico sem graça. Não, mas eu acho que esse tipo, às vezes eu também tenho esse tipo de comportamento, sabe, Michelle? Mas isso é errado. A gente precisa aprender a ser elogiada e acreditar no que as pessoas dizem ao nosso respeito, sem deixar que aquilo sem
receber aquilo como uma atitude soberba, sabe? De, ai, tô sendo muito elogiada. Realmente não, mas com humildade, né? Porque talvez a pessoa que tá te elogiando, a linguagem de amor dela é palavras de afirmação. Então, ela demonstra que gosta de você com palavras de afirmação, né? Com elogios, com validação. Então, a gente tem que receber, sim, né? Elogios, aprender a receber elogios das pessoas, né? Entendendo que aquela é a forma da pessoa manifestar carinho por nós, né? Também temos que ter esse discernimento entre elogio e bajulação, né? Então, existe o elogio e existe a bajulação. Então, o elogio, ele tem que ter um motivo. Então, você fez algo por alguém e aquela pessoa te elogiou, né? E isso é elogio. Agora, um elogio sem motivo, né? Aquela pessoa que te elogia sem motivo, essa daí é perigosa. Vamos lá. Mesmo que você moesse o insensato como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Uau! Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. A importância de cuidar daquilo que é nosso, de zelar por aquilo que é nosso, porque nada dura para sempre. Se você é negligente com aquilo que você tem, você perde, né? Então, não seja negligente com aquilo que você tem. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa. Os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão o leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Aqui termina Provérbios 27. Quero voltar lá em 27:12. Provérbios 27:12, que fala assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Vou repetir, tá? O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Isso tá em Provérbios 27:12. A prudência é a virtude que nos ajuda a identificar os perigos e fugir do mal. É a capacidade de julgar e ponderar as nossas ações, nos guardando e protegendo de problemas que podem ser evitados. Você tem sido uma mulher prudente? Você tem sido uma mulher que enxerga o mal e foge dele? Jesus, ao enviar os 12 discípulos, disse: eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Isso está em Mateus 10:16. O mundo oferece muitos perigos, todos os dias, constantemente para nossa alma. Por isso, precisamos estar atentas principalmente ao que permitimos entrar em nossas mentes e corações. Tudo que você consome influencia os seus pensamentos e, consequentemente, seu comportamento. Tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você assiste influencia os seus pensamentos e o seu comportamento. Não se engane. Uma mulher prudente é aquela que tem discernimento para identificar a maldade e se guardar do caminho do ímpio. Reconhece os seus defeitos, mas não desiste do seu processo de amadurecimento. Ama o conhecimento, é observadora, reflexiva e fala com sabedoria. Você tem sido esse tipo de mulher? Sobretudo, uma mulher prudente teme ao Senhor e busca agradá-lo de todo o seu coração. Então, a nossa oração hoje vai ser por isso, para que nós sejamos essas mulheres prudentes, mulheres que sabem reconhecer o mal e nos afastar deles. Amém? Em nome de Jesus, que nós tenhamos aqui nessa live só mulheres prudentes, mulheres sábias, mulheres que têm discernimento para separar o mal do bem, para fugir do mal e se aproximar do caminho do bem. Amém? Vamos orar então? Se você puder, você fecha os seus olhos, senão você apenas concorda em fé comigo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada pela sua palavra que nos exorta em amor, que abre os nossos olhos, que alimenta a nossa alma, que
cura o nosso coração. Pai, nessa manhã nós pedimos prudência. Queremos ser essas mulheres prudentes. Queremos agradá-lo em tudo que nós fizermos. Nós declaramos que a nossa mente é a mente de Cristo, que os nossos pensamentos são os pensamentos do céu e que Satanás não tem autoridade para invadir os nossos pensamentos. Não tem autoridade para plantar veneno no nosso coração. Nós entregamos todas as situações da nossa vida nas tuas mãos e confiamos na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, mulher de Deus. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã. Vou encerrar a live agora. Se você não assistiu ela toda, você pode assistir daqui a pouquinho lá no nosso canal do YouTube. E na segunda-feira não, na quarta-feira nós voltamos então com a nossa live, tá bom? De Provérbios 28. Quem vai estar aqui na quarta-feira para estar comigo na live de Provérbios 28 e aprendermos mais um pouquinho com esse livro incrível, esse livro da sabedoria. Amém? Beijo no seu coração, espero você quarta-feira às 9h30 da manhã. Até lá!